Porque mesmo depois de tantas terapias, rituais, afirmações e tentativas de expansão espiritual, ainda parece que falta algo. Você olha em volta, vê o quanto já evoluiu, mas dentro de você há sempre um sussurro. Ainda não é o bastante. Como se houvesse uma linha invisível entre onde você está e a tal da vida perfeita que nunca chega. Mas será mesmo que ela está adiante? Ou será que esse ideal inalcançável é uma ilusão cuidadosamente sustentada pelo ego e pelas comparações que alimentamos em silêncio? Vivemos como quem sobe uma montanha, olhando só para o cume. Os pés seguem, o corpo cansa, mas os olhos continuam fixos no alto, e por isso não sentem o vento no rosto, nem ouvem os pássaros ao redor. A paisagem vai ficando invisível, e a vida cada vez mais distante do agora. A verdade é que a vida perfeita já existe, mas não do jeito que você imagina. Ela não mora no fim do caminho, nem num feed editado. Ela pulsa em um lugar mais sutil, nos bastidores da sua percepção. Você já parou para pensar que o desejo por uma vida ideal pode estar, na verdade, escondendo o medo de sentir a vida real? A mente quer controle, a alma quer presença. E quando nos fixamos demais em construir a versão ideal da existência, sem perceber, começamos a rejeitar o agora. É como se todo instante atual se tornasse um degrau, útil, mas nunca suficiente. E com isso, criamos um horizonte emocional que nunca se alcança. Quanto mais caminhamos, mais ele recua. Como se o futuro estivesse sempre a um passo da nossa realização. Mas esse passo nunca fosse dado. E não se trata de não sonhar. O problema não é sonhar. O problema é comparar. Porque a comparação é uma sabotagem sutil. Ela mina a alma com pequenas doses de inadequação. Olhamos para os outros e confundimos aparência com estado interno. Vemos uma cena idealizada nas redes e acreditamos que aquele cenário é sinônimo de realização. E aí vem o engano. Achamos que manifestar significa exigir que o mundo se curve ao nosso desejo. Mas isso não é manifestação, isso é tensão. Manifestar de verdade não é exigir, é ressoar, não é forçar, é permitir. É viver de forma tão coerente com o que você deseja que o universo, naturalmente, espelha isso de volta. Quando você sonha a partir da ausência, o campo da realidade percebe a escassez. Mas quando você sonha a partir da vibração, do sentimento de que aquilo já é real dentro de você, algo muda. Porque o que atrai não é o desejo, é a frequência. E aqui entra um dado da neurociência que pouca gente discute. Quando você se compara o tempo todo, seu cérebro ativa o circuito da escassez. O sistema límbico interpreta a comparação como ameaça. A química muda. A dopamina dispara não como prazer, mas como carência. E então você se move, não por propósito, mas por compulsão. Tudo vira corrida. Corrida contra o tempo, contra os outros, contra si mesmo. E a vida perfeita vai ficando sempre no próximo clique, no próximo passo, na próxima versão. A distorção da manifestação nas redes sociais nos ensinou a fazer do sonho um produto. Tornou a espiritualidade performática. Mas o campo quântico não responde a performances. Ele responde a estados vibracionais verdadeiros. A vida perfeita não é uma estética, é uma coerência interna. E quando você percebe isso, uma grande libertação acontece. Você para de correr. Esse é o ponto de virada. Quando você entende que o que falta não é cenário, é sintonia. Que o que está distante não é o resultado, é a presença. A vida perfeita não é um prêmio no fim da estrada. Ela está escondida no instante presente, esperando que você o habite com inteireza. Mas para isso, é preciso parar de procurar onde ela não está. A vida perfeita existe sim,
mas não como um lugar, uma conquista ou um cenário montado. Ela existe como frequência, como estado de coerência interna entre o que você sente, pensa e vibra. E é exatamente aí que mora o erro fatal. Tentar acessar essa vida perfeita, projetando para fora o que só pode ser encontrado por dentro. Você pode ter o cenário ideal, as conquistas planejadas, os rituais feitos, mas se não estiver presente, se não estiver vibrando em coerência, tudo parecerá vazio. Imagine um músico com o instrumento mais afinado do mundo. Se ele toca com pressa, distração ou tensão, a música sai desconectada. A perfeição está na execução, não na forma. A vida é igual. Você pode ter tudo, mas se tocar a existência com desatenção, o som será sempre desafinado. E o que você buscará desesperadamente será apenas mais estímulo, e não mais sentido. Por isso aqui entra uma virada simbólica profunda, a prática do momento inteiro. Em vez de idealizar um futuro em que tudo se encaixa, o convite é simples, mas radical. Encontre um momento por dia em que tudo já esteja presente. Um momento em que você, intencionalmente, abandone o ideal e entre no real. Sentir o vento no rosto como se fosse a primeira vez. Observar uma cena cotidiana com olhos de milagre. Saborear um alimento sem nenhuma distração, como se aquilo fosse um encontro sagrado com a matéria. Não se trata de romantizar o óbvio, mas de reencantar o agora. Porque nesse instante de presença total, você acessa algo que o tempo não explica. Um tipo de completude que não precisa de justificativa. O corpo relaxa, a mente silencia, a alma reconhece. É como se por alguns segundos tudo estivesse certo, mesmo que nada tenha mudado lá fora. Esse é o portal para a vida perfeita. Não um novo lugar, mas uma nova forma de olhar. Mas por que é tão difícil habitar esse instante? Por que é tão mais fácil viver perseguindo o próximo passo do que mergulhar no agora? A resposta está no sistema nervoso, e mais especificamente na dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do quase lá. Ela se ativa quando imaginamos uma recompensa, quando projetamos uma conquista, quando acreditamos que só mais um pouco trará alívio. E o problema é que ela vicia. A dopamina cria um circuito químico de antecipação constante, onde o prazer nunca está no agora, está sempre um pouco à frente. E isso nos torna escravos de uma ideia de futuro que nunca se materializa. O sistema límbico, parte emocional do cérebro, começa a operar como um motor ansioso. Corre, planeja, compara, idealiza. E com isso, perde a capacidade de simplesmente estar. A dopamina transforma o instante presente em um trampolim e nunca em um altar. É por isso que você pode fazer tudo certo e ainda assim se sentir incompleto, porque o seu corpo está viciado na espera, não na presença. A mente se acostumou com a tensão do quase, e essa tensão se disfarça de espiritualidade, de produtividade, de busca. Mas é só mais uma forma sutil de fuga. O segredo não é parar de sonhar, é transitar da dopamina para a oxitocina. A oxitocina não está ligada à antecipação, mas à conexão. É o neurotransmissor do toque, do encontro, da confiança, da completude silenciosa. Enquanto a dopamina corre atrás, a oxitocina se dissolve no agora. É ela quem permite que você esteja inteiro, que você sinta prazer profundo em um instante simples, que você reconheça o sagrado sem precisar de espetáculo. E como ativar isso? Com presença real. Não há atalhos. Um momento de atenção total, de silêncio habitado, de respiração consciente. É capaz de reconfigurar todo o seu campo químico. É como se dissesse ao corpo: não precisamos mais correr, estamos aqui, e isso basta. Nesse lugar, a vida perfeita deixa de ser conceito e passa a ser experiência. Você não precisa mais alcançá-la,
porque ela começa a te visitar nos espaços onde você não exige nada, onde não há cobrança, onde não há comparação, onde o tempo se dilui. Ela aparece quando você não está mais tentando que tudo se encaixe, mas sim quando se permite sentir o que já está encaixado agora, mesmo que imperfeito. Esse é o paradoxo da perfeição. Ela não é algo a ser obtido, é algo a ser reconhecido, e só reconhece quem está presente. A vida perfeita é menos sobre conquistar e mais sobre coerência. Coerência entre mente, coração e corpo. Não se trata de fazer tudo certo, mas de estar inteiro em tudo o que faz. E essa coerência não é um conceito vago. Ela tem fundamento científico e energético. Quando há alinhamento entre o que você pensa, sente e expressa, seu campo eletromagnético muda. O coração emite um sinal claro, o cérebro responde com clareza, o corpo se organiza, e a realidade que é sensível à vibração começa a se moldar a esse campo unificado. Greg Braden e Joe Dispenza falaram disso. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é, ao que você vibra silenciosamente, mesmo quando não está dizendo nada. O campo quântico é como um espelho que não reflete aparência, mas sim frequência. E quanto mais coerente você estiver com a sua verdade, mais esse campo começa a refletir de volta situações, encontros, sinais e oportunidades que ressoam com sua essência. A vida perfeita, então, não é um cenário controlado, mas um estado vibracional de coerência profunda. É o momento em que seu coração e sua mente estão no mesmo compasso, como um ímã que atrai sem esforço. Como uma estação de rádio que, ao se sintonizar, finalmente encontra a música certa. O som estava no ar o tempo todo. Você só precisava ajustar a frequência. É nesse ajuste que tudo muda. Não fora, dentro. A partir daí, até o que era pequeno começa a parecer grandioso. Um gesto simples, um encontro inesperado, um silêncio bem vivido. Ganham peso, beleza e presença, porque você está inteiro ali. E quando há inteireza, não há mais urgência, não há mais necessidade de comprovação externa. Você vibra como quem já é. E o mundo sente isso. As relações mudam, as respostas mudam. A própria percepção do tempo muda. E se você ainda duvida de que a vida perfeita pode existir mesmo na imperfeição, basta olhar para a natureza. Uma folha nunca é simétrica. Uma pedra nunca é lisa. Uma árvore cresce torta, se adapta ao vento, se dobra com a seca, se expande com a luz. E ainda assim, cumpre sua função com perfeição silenciosa. Não precisa provar nada, apenas é. E por isso respira equilíbrio. A natureza não busca perfeição estética. Ela busca funcionalidade, resiliência, autorregulação, e nisso está a beleza maior. A perfeição não está em não ter falhas, está em viver apesar das falhas, em dançar com os ciclos, em se adaptar aos ventos, em florescer depois da queda. A vida perfeita, na linguagem da natureza, é aquela que pulsa, que respira, que permanece viva mesmo em meio ao caos. E se você observar com sensibilidade, verá que a natureza nunca força o tempo. A estação certa chega, a folha cai quando precisa cair. O broto rompe a terra quando é hora. Não há pressa, não há ansiedade, há confiança em um tempo interno. E é isso que a vida perfeita pede de você. Não mais um plano, mas uma entrega. Não mais um esforço exausto, mas uma escuta silenciosa da sua própria estação. A verdade é que você já viveu instantes de vida perfeita e talvez não tenha percebido. Aquele abraço em que o tempo parou, aquela risada que te preencheu inteiro, aquele instante de silêncio em que nada te faltava. Esses momentos não foram fruto de sorte, foram fruto de presença. E é isso que você pode cultivar conscientemente a cada dia. Porque a vida perfeita não é um ápice, é uma disposição vibracional de estar inteiro mesmo quando tudo ainda está em movimento.
A pergunta não é como ter uma vida perfeita. A pergunta é como viver agora com tanta presença e inteireza que até a imperfeição se torne sagrada. O céu noturno não brilha porque é liso, ele brilha porque é vasto, cheio de pontos, buracos, brilhos dispersos, vazios e explosões. A beleza do céu está justamente nisso, na sua imperfeição integrada. Você também é assim, feito de luzes, silêncios, sombras e espaços. A vida perfeita não é a ausência de dor, é a presença de sentido, mesmo na dor. É a capacidade de olhar para o que ainda está incompleto e, mesmo assim, reconhecer beleza, ritmo, verdade. Então, pare agora, respire. Traga à sua consciência uma área da sua vida que você insiste em consertar, melhorar, controlar e pergunte: será que há algo aqui que já é perfeito, mesmo que eu não tenha reconhecido ainda? Pode ser um vínculo verdadeiro, pode ser um pequeno hábito, pode ser sua coragem de continuar tentando, pode ser o simples fato de ainda estar aqui, inteiro, com o coração batendo. A vida perfeita talvez não seja a que você imagina, mas ela já pulsa, agora, nas entrelinhas da sua rotina, nos espaços entre um pensamento e outro, nos detalhes que o ego não valoriza, mas que a alma reconhece. A chave está em tirar o foco da escassez e cultivar um olhar que vê. E se essa mensagem te tocou, se algo dentro de você foi lembrado, não ensinado, mas lembrado, então eu te convido agora a ancorar essa frequência com um gesto simbólico. Curta este vídeo, mas faça disso um rito, um sinal para si mesmo de que algo mudou. E se inscreva no canal. Não apenas por conteúdo, mas por pertencimento, porque esse espaço foi feito para almas que sentem, que buscam, que reconhecem. Aqui você não está sozinho. Toda vez que voltar aqui, lembre, a vida perfeita não é destino, é vibração, e a sua já começou.